Então, estamos dando início à reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública. Estamos aqui presentes eu, como presidente da comissão, o vereador Diácono Ricardo, o vereador Maicon Costa, o vereador Gabrielzinho, ele está na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, numa reunião ampliada, audiência pública, agora não me recordo, da conscientização sobre o autismo. Inclusive, encerrando essa reunião, eu vou lá para participar da reunião dele, que é de extrema importância também. Já parabenizo o vereador Gabrielzinho por esse evento. Senhores, bom dia. Bom dia aqui à assessoria, né, a toda a equipe da TV Câmara e da Câmara Municipal, da Assessoria Legislativa, nosso querido Alfredinho. Vamos, então, para a nossa pauta. A gente tem o projeto de lei número 18.459, de 2022, de autoria do vereador Roberto Katumi Oda, e a relatoria está com o vereador Diácono Ricardo. Passo para o senhor a palavra. Já foi lido e o vereador Maicon pediu vistas. O senhor já tem o seu voto de vistas, vereador Maicon? Vereador presidente, é o 18.459, né? 18.459, 459. Esse é o voto do nosso voto de vista? Pode prestar. Eu estou com ele no celular, Posso. mas... Melhor para Bom, vereadora presidente, esse é um assunto, já fazendo um prefácio aqui antes do relatório, né, e dando bom dia para os senhores e para as senhoras. Esse é um assunto que, no nosso entendimento, pode ter algum tipo de interferência em matérias de âmbito de legislação federal, principalmente porque regulamentar sobre portas giratórias no âmbito do município pode interferir em outros municípios vizinhos e até mesmo nacionalmente, e é uma situação regida por órgãos de segurança como a Polícia Federal, que criam normativas e padronizam essas normativas até para facilitar o processo fiscalizatório, enfim, e não virar uma verdadeira miscelânea o processo de fiscalização, né? Imagina um procedimento lá em Ji-Paraná, outro procedimento em Londrina, outro procedimento lá em Torres, um aqui em Florianópolis, procedimentos diferentes. Então, vou ao relatório, né? Trata-se do projeto de lei complementar, o 18.459, do vereador Roberto Katumi, que altera a lei municipal 186 de 97, que torna obrigatória a instalação de portas de segurança nas agências bancárias e da outras providências. Após a análise feita pela consultoria técnica, verificou a inexistência de legislação específica. O artigo 2º da lei deve ser estruturado em 3 partes básicas, que é a parte preliminar, que compreende o preâmbulo, enfim, modificação essa que pode ser realizada em redação final. E algumas alterações aqui que poderiam ser feitas também sem a necessidade de apresentação de projeto. A Procuradoria-Geral da Câmara concluiu que a matéria apresentada é de interesse local e constitucional e votou pela análise do mérito por esta comissão, dentre outras. Ou seja, a Procuradoria faz um encaminhamento um pouco diferente do que eu penso e do que alguns de outros vereadores pensam também. No parecer da CCJ não foi observado nenhum vício de iniciativa e o voto foi pela normal tramitação, bem como recebeu a aprovação da Comissão de Mérito do Trabalho, Legislação Social e Serviço Público. No que tange aqui o nosso parecer, ele tem que ser um parecer pela segurança, não pela questão da constitucionalidade. Então, o meu objetivo aqui é tentar observar as questões de segurança. Então, mais ou menos como se eu estivesse puxando sardinha para a Comissão de Segurança. Dito isso, em relação ao interesse secundário, a proposição não cria gastos imprevistos, por outro lado, pode gerar uma diminuição ou melhor realocação de recursos de outras áreas, complementando desde modo o interesse primário, bem como o da relatoria da Comissão da Constituição e Justiça, não havendo óbice para a sua regular tramitação. Este vereador apresentou o voto de vista preliminarmente, concordando com a relevância da matéria, sobretudo no que tange à diminuição de constrangimentos do consumidor a utilizar os serviços bancários, a acessibilidade em condição de cidadania plena e diminuição de gastos para a iniciativa privada, que acabam onerando os serviços indiretamente afetados pela população, mas advém com isso a necessidade de ouvir as partes interessadas, o que não vislumbrei em momento de efetividade e análise dessa proposição. No que diz respeito à segurança privada, precisamos ouvir o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Florianópolis, a Polícia Federal e talvez outras instituições que sejam também importantes, como a própria Polícia Militar, a Guarda Municipal, que acabam convivendo com essas situações. Então, como eu disse, por mais que eu entenda que essa matéria seja de âmbito federal, nessa comissão eu tenho que me ater à questão da segurança.
e também das questões do direito do consumidor e de outros direitos, direitos humanos. Então, seria muito importante a diligência externa para esses órgãos e outros, se a senhora quiser acrescentar, os demais vereadores quiserem acrescentar, para a gente ter embasamento de quão é importante a diminuição disso, ou se tem que manter, ou se tem que fazer mais restrição, como que a gente tem que fazer, né? O projeto objetivo é deixar menos restrito a questão das portas giratórias. E talvez hoje a gente não tenha tanto problema, porque tenha em todas, né? Se fez um movimento lá atrás para que se colocasse em todos os estabelecimentos. Hoje a gente tem, e aí diminui o índice de criminalidade. Se a gente parar com as restrições, esse índice de criminalidade pode aumentar? Quais são os dados? Tem algum país, algum município, alguma situação que teve um movimento contrário e teve sucesso? Então, ouvidos os especialistas, como Polícia Federal e o próprio sindicato, que tem os funcionários ali no dia a dia, porque o sindicato, talvez, para eles, a restrição tem que ser maior ainda por uma questão de segurança. Então, é mais nesse sentido que o meu parecer é feito, pela diligência externa. Eu posso... O senhor quer falar primeiro? Não? Eu concordo, vereador Maico, na questão da segurança. Inclusive, a gente está vendo escolas do estado de Santa Catarina que já estão colocando as portas com detector de metais, né? Porque a gente está vendo inúmeras situações que estão acontecendo. Então, eu acho que o transtorno, quem hoje tem algum problema com algum metal no corpo por uma cirurgia, uma placa, enfim, ela é tratada de forma diferente, mas a gente não pode, de repente, abrir e deixar à mercê uma situação que hoje traz segurança, tirar, e aí sim pode aumentar problemas que vão ser muito graves se aumentarem, né, se surgirem. Eu concordo com o parecer do senhor, pensei em pedir vistas até para argumentar mais, mas eu acho que a diligência externa é importante, sim. Gostaria de ouvir o vereador Diácono. Só um esclarecimento, senhora presidente. Já é a vistas, né? Tem que abrir para votação, né, do teu voto. Desculpa, vereador Ricardo. Se a senhora, que é da área de segurança, achar que a gente tem que complementar, inclusive, outros órgãos, nós colocamos 2 ali, que é a Polícia Federal e o sindicato, 2 dos funcionários, que não é um órgão de segurança especificamente, questão privada. A senhora achar que a Secretaria de Segurança Pública do município, o Conselho Municipal de Segurança tem que se ouvir também, eu acho que é importante, né? Aí fica a critério da senhora anexar, porque se já vai a diligência externa para 1 ou 2, já manda para todos, né? Gostaria de ouvir o vereador Diácono. Bom dia, vereador Maico, vereadora Mariane. Eu não concordo, né, com o parecer do vereador Maico, mas eu respeito. Né? Toda a informação é bem-vinda, desde que seja cumpridos os prazos da resposta, porque é uma novela quando sai da casa para receber a resposta desses órgãos. Sendo cumprido o prazo, para mim, tranquilo, acho que vai até colaborar um pouco mais com as dúvidas que possam ter nesta comissão. Então, vamos votar, então. Como vota o senhor? Eu voto com o parecer do vereador Maico, muito tranquilo. Eu voto também com o parecer do vereador Maico Costa. Vereador Maico? Posso ser do contra, não, né? Eu já vi o senhor fazer isso em plenário. Pode defender uma coisa e depois votar outra. Eu voto com o meu parecer, evidentemente. Eu só mudo de ideia quando sou convencido. Ok. Nesse caso, o senhor nos convenceu. Bom, o projeto agora é o projeto de lei 18457 de 2022 da vereadora Carla Aires, que dispõe sobre a política municipal de atenção, apoio e acolhimento a pessoas LGBTQI+, em situação de violência ou vulnerabilidade doméstica ou social e vivências correlatas no município de Florianópolis e da outras providências, a relatoria do nosso colega vereador Diácono Ricardo. Então, trata-se de matéria que tem por objetivo criar uma política municipal de atenção e apoio e acolhimento às pessoas LGBTIA+, em situação de violência ou vulnerabilidade doméstica ou social, vivências correlatadas. A partir desta comissão, é importante ressaltar que este projeto de lei cumpre o objetivo de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU, de número 5, que trata da igualdade de gênero, e a ODS de número 16, que trata de paz, justiça e instituições eficazes, bem como o presente projeto de lei vem combater a violência ao público LGBT, onde cerca de 51% das pessoas que se consideram LGBTIA+, relatam ter sofrido algum tipo de violência motivadas pela sua orientação sexual.
com o objetivo de cumprir a Constituição, no seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, a população LGBTIA+, necessita também de ser acolhida, em casos onde a violência ocorra, em especial violência doméstica, que infelizmente ainda traz medo à população. Por não haver óbices legais diante da manifestação da Procuradoria e manifestação da Comissão de Constituição e Justiça, manifesto-me favorável à normal tramitação da matéria. Só queria relatar, senhora presidente, né, que muitas vezes as pessoas acham, por eu ser um representante religioso, que esse tema eu não devo abordar. Eu vim para essa casa consciente, né, daquilo que eu creio, e o que eu creio é que, perante a Deus, todos são iguais. E eu respeito, né, o posicionamento, a orientação sexual de cada pessoa, e acho que o respeito, e aqui, como diz esse projeto, a defesa da pessoa, o respeito à pessoa, ele é fundamental. O próprio Cristo disse, né, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Então, a pessoa LGBTQIA+, ela tem sim que ter os seus direitos respeitados, né, e não tem que sofrer nenhum tipo de discriminação e violência. Nesse sentido, eu estou muito tranquilo em solicitar aos meus pares, né, que seja aprovada a normal tramitação deste projeto. Obrigada, vereador Diácono. Vamos à votação, então. Senhora presidente. Pois não. Queria só fazer antes de manifestar meu voto de vista, dizer que o próprio Papa Francisco, palavras, abre aspas, para o Papa Francisco, a homossexualidade é pecado, mas não é crime, fecha aspas. Papa Francisco, só fala, não é minha, tá? Enfim, só para deixar claro. Como vota, vereador Maicon? Eu vou pedir voto de vistas nesse projeto, para entender... Então, eu dou vistas coletivas, se mais algum vereador quiser também mostrar a sua vista, ok? E só eu não deixei claro, né, que foi aprovado, então, o parecer de vistas no projeto anterior do vereador Maicon. Bom dia, vereador Bericó. Bom dia, desculpa o atraso. Não, imagina, que é isso. Então, vamos dar continuidade. Essa reunião está sendo gravada, tá? Em função da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós temos agora o projeto que dispõe sobre a proibição de publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contém alusão pejorativa, vexatória ou discriminatória à sexualidade, identidade de gênero e orientação sexual, da vereadora Carla Aires. E ele está para a relatoria. Eu pergunto para os senhores se algum dos senhores tem interesse em fazer a relatoria desse projeto. Se não, eu vou fazer a relatoria. Fica à vontade. Então, tá. Então, eu faço a relatoria desse projeto. Parabéns por colocar em pauta a possibilidade de relatar. Eu segui aqui o mestre Diácono Ricardo, que presidiu essa comissão anteriormente, né? E ele sempre coloca. Quando eu vejo que tem alguma afinidade, por exemplo, o próximo projeto eu já ia direcionar também para o vereador Gabrielzinho, porque tem a ver com todo o trabalho que ele já faz, e ele tem uma expertise maior por ter atuado mais nessa área, né? Aqui que proíbe a oferta, é um projeto de minha autoria, que proíbe a oferta ou a contratação de empréstimo ou financiamento para aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica. A minha sugestão é que a gente passe a relatoria para o vereador Gabrielzinho. Não, mas como presidente eu posso. Como presidente eu posso, né? Passar a relatoria para alguém. Pode. Então, a sugestão da minha assessoria jurídica é que eu abra para os senhores e vejo quem tem interesse em fazer a relatoria desse projeto. Eu acho que o vereador Gabriel, seguindo a linha da senhora, então, tá bom. É melhor vereador Bericó. Tem maior conhecimento. Está tudo certo. Então, da mesma forma, bem tranquilo. Tem o requerimento do vereador Maicon Costa, que a gente pediu que ele fizesse por escrito, que é um pedido... Era um pedido de reunião ampliada ou audiência pública, né? Audiência pública. Audiência pública aqui na nossa comissão, referente ao caso do fechamento do posto Cristóvão, ali da Mauro Ramos, né? Convidar o senhor Alexandre Faria Luz, diretor do PROCON, que já se disponibilizou para tecer esclarecimentos sobre o caso do fechamento, convidar o comandante da Central Regional de Emergências,
do 190, debate e audiência pública nesta comissão com a Guarda Municipal. Enfim, seria uma audiência pública. Eu, na minha opinião, vereador Maio, com todo o respeito e entendendo, também não concordando com aquela ação, mas foi já justificado em plenário, já foi falado em várias redes sociais, inclusive, os motivos que levaram ao fechamento do posto, e, em seguida, ele foi reaberto. E eu não vejo a necessidade da gente fazer uma audiência pública para isso. Coloco em votação para os senhores, sendo que o meu voto é não. Só para a gente tentar desmembrar, vereadora presidente, tem 3 solicitações aí. Uma delas é sobre o 190. Tá, são 3 pedidos no mesmo requerimento, né? Então, vamos um por um. Então, convidar o senhor Alexandre Faria Luz, diretor do PROCON, que já disponibilizou para tecer esclarecimentos sobre o caso do fechamento do posto. Aqui o Jota, eu não lembro se era Joia, né? É que o posto, na verdade, a razão social dele é Joia, mas Joia Cristóvão, da Avenida Mauro Ramos. Isso. O posto da Mauro Ramos, que sempre dá fila porque a gasolina é mais barata e todo mundo vai abastecer lá, e realmente eu também não concordei com o fechamento naquele momento, porque mesmo tendo alguma coisa irregular, ainda estava mais barato, os consumidores foram prejudicados. Coloco em votação para os senhores a possibilidade de uma audiência pública nessa comissão referente a esse tema. Eu queria mudar o requerimento e, em vez de a gente chamar uma audiência pública, a gente poderia fazer um convite ao diretor do PROCON, acho que é essa a posição que ele ocupa, para vir até a comissão e falar na comissão sem necessidade de uma audiência pública, no decorrer, dar uns 30 minutos para ele explanar e a gente fazer alguns questionamentos. Não teria necessidade de fazer uma audiência pública, chamar aquela questão regimental toda. Assim como também os outros itens que pode ser enviado por convite. Tá, vamos primeiro votar esse, então, sendo um convite. O que os senhores não colocam em votação? Não. Vereador Bericó? Não. Vereador Diácono? Também não, se já foi resolvido. Eu também entendo que não há necessidade. Se surgir outro fato novo, aí a gente o convida para vir. Vereador Maicon? Eu, pelo fato de entender que a gente não pode permitir que situações similares a essa aconteçam e que pode existir situações que não ganharam tanta repercussão quanto essa ganhou, pelo fato de ter aquele posto uma grande repercussão, uma grande visibilidade, e em defesa do consumidor, que é o que essa comissão é também, eu voto favorável, evidentemente, para que a gente ouça, entenda os pormenores que levaram o diretor do PROCON, o senhor Alexandre, ao fechamento daquele posto. Até porque ele pode ter razão e nós podemos estar equivocados também nessa situação. Então, é importante que ele esclareça. Eu estou muito... Quer falar? Não. A comissão não pode solicitar por escrito informações? Podemos solicitar por escrito, concordo. Assim, eu concordo com o senhor que foi um tema delicado, que feriu os consumidores da cidade. A gente teve a justificativa tanto do PROCON municipal, e nos colocamos, e todo mundo se pronunciou achando aquilo ali um absurdo, mas foi mostrados os motivos em função de por que foi feito aquele fechamento, e em seguida ele foi aberto também. Então, eu entendo que o assunto ele já perdeu ali o seu tempo. Se vier um fato novo e a gente verificar que continua essa postura, a gente chama, mas eu concordo com o vereador Diácono da gente fazer os questionamentos por escrito, e peço para que os senhores façam os questionamentos que quiserem, para que a gente faça um documento da comissão, que daí ele tem o prazo legal para responder também, e assim a gente otimiza o tempo de todos aqui. Só para esclarecer uma coisa, ele não foi reaberto pelo PROCON, ele foi aberto por uma decisão judicial, né? Então, se tem uma decisão judicial, há um equívoco do gestor, do diretor. Ele vai se pronunciar por escrito para a gente, eu acho que fica. Daí, se a gente não se convencer com a resposta dele, daí eu retorno esse seu pedido de uma audiência pública, inclusive, que daí tem mais poder. Tá bom? Pode ser assim, senhores? Segundo o pedido do vereador Maicon, convidar o comandante do CREFENS, Central Regional de Emergência de Florianópolis, localizada na Avenida Rio Branco, 1064, no centro, para tratar do 190, em função das ocorrências e atendimentos com dificuldades de contato por parte dos usuários. O senhor quer explicar esse seu pedido aqui? É uma audiência pública? Seria um convite mesmo ao comandante da Central de Emergências de Florianópolis? Seria interessante que tivesse uma audiência pública para a população se manifestar, mas eu acho que, no primeiro momento, poderia ser um convite para que o comandante do Copom, ou desse centro de atendimento, que é a porta de entrada da Polícia Militar, pudesse explicar e apresentar os índices de atendimentos, de não atendimentos, de ligações que são perdidas do Copom,
Porque eu vejo muita gente reclamando e eu também já não consegui acesso no 190 numa situação de emergência, num disparo de arma de fogo ao lado da minha casa, que fica na sede da Mancha ali. Então, vamos assim, colocar em votação, então? A ideia era trazer o comandante para ele poder explicar para a gente o que está acontecendo, se teve melhorias. Vereador Bericó? Eu voto não. Vereador Diácono? Eu gostaria de entender um pouco melhor, vereador Maico, porque raramente eu escuto alguém falar que liga para o 190, 153, 192, 193, que não é atendido. Há muitas reclamações, às vezes, assim, ó, eu peço a viatura e a viatura demora a chegar, porque a cidade cresceu demais. Eu vou tirar pelo meu bairro, Inglês. Eu entrei na PM 89, eram 4 viaturas para cuidar do Rio Vermelho, Sítio Capivari, Ingleses e até a Vargem. Continua as 4 viaturas. E o bairro cresceu de uma forma assustadora. Então, 4 viaturas, ela não tem como fazer milagre. Então, a ida da viatura, ela demora. Aí eu concordo. Agora, o não atendimento, para mim, é novidade. Eu posso até conversar com o Coronel Santana, né, que hoje é o comandante da 1ª região, e solicitar ele que ele possa manifestar para nós, ou mandar para nós relatório de quantas ocorrências quantas ligações são atendidas por dia, qual é o índice de rejeição, enfim. Podemos transformar. Não me custa nada. Ele ontem até tomei café da manhã com ele, ele está bem receptivo à casa, ele quer realmente tirar todas as imagens erradas, talvez, que são trazidas da Polícia Militar para esta casa. Como esta, né? Então, eu acho até que vale, então, trazê-lo aqui e ele vir aqui. Ou numa reunião nossa, na próxima reunião da semana que vem, eu convidar ele para vir aqui. O senhor faria, então, Faço. Já assim que eu chegar. E assim, pode ser, vereador Maicon, assim a gente já conversa com ele, ele vai ter aqui dentro da nossa comissão o seu lugar de fala. O lugar de fala, Aí, se não nos convencer... moda, né? Não, se não nos convencer... Exatamente, faz uma audiência pública. Mas vamos entender, então, da própria Polícia Militar, que é o comandante da 1ª região, e desde que ele assumiu, ele realmente se coloca muito à disposição de todos nós, né? Tanto o governo estadual, o comando da Polícia Militar Geral também. E aqui já deixo um agradecimento, porque realmente tem atendido prontamente. Ontem, inclusive, eu acho que teve uma reunião, né? Não, é dia 13. Dia 13? Eu confundi. Então, eles já estão arrumando, eles já estão, inclusive, fazendo agendas, e comigo também, com algumas lideranças, porque é na Câmara Municipal que o pessoal vem aqui bater na porta dos problemas da cidade, né? Então, eu concordo com o vereador Diácono da gente convidá-lo aqui para a nossa próxima reunião da Segurança Pública. Pode ser, vereador Maicon? Sim, o Coronel Santana é muito acessível, muito disposto a ajudar, e o nosso objetivo é também auxiliar em possíveis problemas. Além desse que o vereador Diácono relatou, da falta do efetivo, do mesmo efetivo de 40 anos atrás, praticamente, da Polícia Militar, o Copom também tem tido, sim, problemas significativos de recepção de chamadas. Os próprios policiais militares têm nos relatado isso, o vereador Ricardo. E o senhor, como policial militar, agora na reserva, enfim... talvez naquele período não tinha tanto problema quanto tem hoje, mas a PM, inclusive, criou um aplicativo para tentar suprir essas demandas. O aplicativo funciona, mas às vezes o 190 não funciona. Bom, então a gente vai trazer para que ele realmente venha falar. O terceiro seria um debate em audiência pública nesta comissão com os temas relacionados à Guarda Municipal, que passam, em especial, por provocar o aumento do efetivo da GMF, verificar a alocação dos efetivos, a exemplo de guardas municipais que precisem voltar às funções afins e sair das funções administrativas. Eu entendo que aqui a gente pode fazer, vereador Maicon, um documento via comissão, questionando primeiro por escrito como fazer também ali para o presidente do PROCON, porque eu entendo que aumentar o efetivo, ele realmente tem que aumentar, ele está defasado por lei. A gente deveria ter hoje mais de 1.000 guardas pelo número de população que a gente tem em Florianópolis, pela lei que cria a Guarda Municipal, e realmente precisa ter, de repente, um planejamento de concurso público, como foi feito em lei, tantos guardas por ano, e isso nunca foi cumprido, né? Mas eu acho que a gente pode primeiro fazer por escrito, e a questão tanto de guardas, como algumas pessoas criticam, né, dos que não estão na sua função fim, e muitos colocam como função fim uma central de comunicação, um GM4 que é quem cuida do armamento, quem coloca todas as condições para o guarda estar na ponta atendendo. Então, isso sim, para mim, é função de guarda municipal. Se tiver outras questões, a gente já faz por escrito e pede onde cada um está, para que a gente possa fazer esse questionamento. Eu sou a favor do documento por escrito no primeiro momento. Vereador Bericó.
Presidente, essa eu gostaria de fazer a manutenção como audiência para a gente provocar realmente a questão do aumento do efetivo e não, eu acho que o requerimento sobre o questionamento ali dos guardas em funções administrativas ou de secretariado, na verdade, ele suplementa o pedido da falta de efetivo, porque eu também não vejo problema do guarda, às vezes, que tem qualidade e ser emprestado numa função. A própria Defesa Civil é do órgão de segurança, mas tem guardas municipais que são cedidos, né? Outras funções nem tanto. Nem são cedidos, eles estão dentro da Secretaria de Segurança Pública. A Defesa Civil é da estrutura exatamente. de segurança pública. Sim, mas eu né? digo Tanto assim... a SUSP, a Defesa Civil e a Guarda Municipal. Que entra a função fim direta ali, mas eu entendo, a Defesa Civil é importantíssima, está dentro do núcleo de segurança, mas existem questões ligadas a outras secretarias, Secretaria de Mobilidade, outras secretarias que têm funcionários da Guarda, outros que são cedidos para cá ou para lá. Então, para entender isso, porque a gente tem um baixo efetivo. E o objetivo é a gente fazer uma audiência para discutir as respectivas leis, ver qual é o plano que o Executivo Municipal tem, o novo secretário tem, para ampliar esse efetivo da Guarda Municipal, para que a gente não deixe que sature mais. Temos poucos guardas e eu acho que esse debate por audiência pública ele é importantíssimo. Então, eu gostaria de manter a audiência pública. A audiência pública, que pode ser feita uma audiência pública muito bacana para a gente discutir um assunto tão relevante, totalmente ligado com a Câmara de Vereadores, que é a Polícia Municipal. Bom, eu vou fazer um requerimento verbal aqui da gente fazer esse pedido através de um documento por escrito da comissão. Então, fica para votarem no pedido de audiência pública ou no pedido de informações via documento para a Prefeitura. Vereador Bericó, como vota? Vamos votar o que primeiro? Questão de ordem. Vamos votar o que primeiro? Audiência pública, ou eu estou colocando os dois em votação, as duas sugestões. O seu pedido de audiência pública... Assim, mas eu peço para que coloque separado, vereadora, porque o pedido... Não, porque eu não sou contra saber o assunto. Então, se eu faço assim, sou contra uma audiência pública sobre Guarda Municipal, não sou? Não, mas, ao mesmo tempo, eu quero o documento Não votamos por da maneira escrito. que ele quer. Eu voto não no pedido do Maico e acompanho a senhora. Ok, obrigada. Sim. Vereador Diácono, é a mesma coisa. É isso? Né? Suspeito para falar, eu trabalhei 21 anos na Polícia Militar em funções meios, como assistente social, como armeiro, como auxiliar do capelão, e são funções importantes, né? Menos um policial na rua, eu sempre escutava isso de alguns comandantes. Eu dizia, mas na hora que o seu policial, a barriga dói, ele procura a gente. E se não tiver um fardado que entende o que o da farda está passando, não vai conseguir ajudar. Então, hoje a Polícia Militar ela tem em todo o Estado 11 psicólogos, policiais militares, e 5 assistentes sociais, policiais militares. Estão fora da tropa? Mas estão ajudando a tropa. Eles entendem a dor da tropa, eles sabem como auxiliar a tropa. Então, eu concordo em solicitar por escrito, para depois a gente ver. E aumento do efetivo da Guarda, acho que é uma construção com diálogo com o prefeito. E essa casa, acho que nós temos sim capacidade de dialogar com o prefeito. É uma pauta que eu acredito que ele já deve estar vendo, que a gente sabe que precisa, como também precisa um aumento efetivo da Polícia Militar. Há anos que os governadores tentam, mas eu sou de 89, a minha turma de 60 policiais já estão todos aposentados. Então, eu vou a favor do seu. Obrigada. Eu também voto com o meu pedido por escrito, até porque o prefeito Topazio ele tem sido muito aberto ao diálogo para entender os problemas. Inclusive, depois de muito tempo, conseguimos aprovar uma lei que melhora as condições do profissional guarda municipal, coisa que vinha de promessa de outros prefeitos. Ele chegou em menos de um ano, fez e a lei foi aprovada nessa casa. Então, acho que o diálogo é sempre a melhor maneira e para a gente construir um diálogo profícuo, a gente pede as informações por escrito, vê se tem algum ponto ali que a gente discorda, conversa com a prefeitura e aí depois chama o grande público, que não são os que administram, mas são os que precisam do serviço na ponta, porque o serviço está sendo atendido na ponta. Então, eu também voto para que a gente faça o documento por escrito. Vereador Maico, como vota? Então, primeiro, quero esclarecer que eu não questiono as funções que são funções que suplementam, complementam, dão suporte, como os intendentes, enfim, e outras áreas como a área da saúde, que fazem, de fato, parte da tropa. Meu questionamento no requerimento são pessoas que estão em funções administrativas,
às vezes num gabinete do prefeito, às vezes numa secretaria que não tem correlação com segurança pública e que estão completamente deslocadas da tropa, né? Esse é um questionamento. Eu quero dizer que o requerimento é bem importante. Posso só justificar, vereadora? É que o senhor já defendeu tudo, então se a gente só porque tem mais um requerimento só na pauta. Tem 2 votos. Então, assim, o primeiro fato é da solicitação por escrito. Eu vou acompanhar o pedido da senhora na solicitação por escrito. Entretanto, também voto favorável à audiência pública desse assunto. Vou levar o requerimento ao plenário também, para ver se a gente consegue reformar a decisão dessa Comissão de Segurança Pública. Lembrando que foi através deste vereador, enquanto presidente dessa Comissão de Segurança Pública, que nós conseguimos fazer com que o efetivo da Guarda Municipal aumentasse através da pressão e não perdemos aqueles guardas que fizeram concurso, tiveram renovação e posteriormente foram chamados para estar no serviço hoje. A situação poderia ser muito pior, foi fruto dessa comissão, deste vereador trabalhando e sob pressão, mesmo sendo oposição ao governo Jean Loureiro. Então, o senhor vota a favor nos 2 requerimentos, né? Então, evidentemente. Foi aprovado o requerimento de pedido de informações por escrito e reprovado o requerimento de audiência pública. E agora o nosso último requerimento da pauta, vereadores. Eu protocolei um pedido de audiência pública para chamar os pais das escolas do nosso município. Eu estou sendo procurado e acredito que os senhores também, o vereador Bericó já trouxe esse tema aqui. Né? E por que eu trago na questão da segurança pública? Porque já está ferindo a segurança das nossas crianças e das nossas famílias. A justificativa é a seguinte: os pais que me procuraram, assim como buscaram outros vereadores desta casa e até deputados aqui do Estado, com relatos de hipersexualização das crianças, ofensas aos que pensam diferente, ameaças diretas a meninas e meninos de 9 anos e por aí vai, adoção de banheiros unissex, entre outros assuntos. Eu sou formada em Educação e Sexualidade Humana, então eu posso falar isso de uma maneira muito tranquila, porque estudei o assunto. Esse é um assunto de extrema importância e deve ser discutido e estudado, mas as crianças não podem ser induzidas a bloqueio da puberdade, a hormonização cruzada, entre outros tratamentos, como está ocorrendo numa questão de normalizar o que está errado, né? E o que está errado no meu ponto de vista. Eu não sou contra, como o senhor bem colocou no seu parecer, na questão das pessoas LGBTQI+, né? Todos têm que ter os seus direitos garantidos, só que as nossas crianças e os nossos pais aqui do município, em muitas escolas, não estão tendo seus direitos garantidos. Tem pais que relataram que são rechaçados em reuniões de conselho, são calados em reuniões de conselho, pais membros de conselho são chamados de macho alfa porque não querem que a sua criança divida um banheiro com um adolescente. Uma menina de 9 anos, ela não pode ficar o dia inteiro na escola com medo de usar o banheiro, tendo um problema de saúde, inclusive, porque tem medo de entrar ali um rapaz de 16 e estar usando o mesmo banheiro. E a gente sabe que o banheiro, para uma menina, é para ela, às vezes, trocar uma blusa, é para ela arrumar a roupa íntima, é para ela pedir ajuda para alguma amiga na questão que ela pode estar menstruada, e chegou ao absurdo de um dos pais receberem a justificativa de que, numa das escolas, existe o banheiro separado, que se o menino que é trans quiser usar, ele pode usar. Mas eles querem forçar a barra que ele use o das meninas. Ele tem um banheiro para ele usar. Ele não vai ficar sem ter um banheiro, ele não vai precisar usar o dos meninos, por exemplo. Mas querem forçar a barra. Aí foi um pai, aí os pais estão questionando isso, né, para reforçar aqui a minha justificativa aos senhores. E, nessa questão, a professora disse, a diretora disse que era até melhor as meninas usarem o outro banheiro, porque as meninas, quando estão menstruadas, o cheiro é muito forte. Então, quer dizer, é um problema a menina ficar menstruada, isso não é uma violência, a gente não luta aqui contra a pobreza menstrual, levando absorvente nas escolas, fazendo com que as meninas não passem por isso. E agora, quase 100 meninas, eu acho que tem até mais de 100 nesse colégio, vão ter que usar um banheiro, pegar fila, às vezes, né? Tá uma dor de barriga, não pode, porque não vai querer usar o outro banheiro, e por causa de um menino que está nessa fase, que está dizendo que ele é trans, e estão defendendo isso para ele. Hoje eu quero falar sobre isso, porque tem um estudo muito forte de adolescentes que se arrependeram na fase adulta, e muitos foram para o suicídio, muitos não conseguiram reverter por causa dessa militância que acontece nessa fase da vida, que todos os adolescentes têm dúvida. A disciplina que eu mais gostei no meu curso foi a disciplina com adolescentes. E os adolescentes, eles estão numa fase que é tudo muito bonito, ou podem
acabar com a vida de uma pessoa nessa fase da adolescência. O que essa militância está fazendo é acabar com o que tem mais bonito numa infância, numa adolescência, querendo militar. Eu fiquei muito feliz que ontem, na Escola Beatriz, eu conversei com a diretora e ela disse, não, aqui a gente chama os pais, conversa com os pais e diz, a gente faz o que está na lei. Já mudou a identidade? Já mudou? Não. Então, vai continuar usando banheiro de menino e banheiro de menina. Só tem 2 banheiros naquela escola. Então, eu queria trazer os pais aqui para que eles relatem isso. Eles não estão tendo voz para falar, eles não estão tendo lugar de fala, uma ironia, né? Mas não estão tendo um lugar de fala nessa cidade para poder defender os seus filhos. Então, eu penso que essa comissão aqui, como uma comissão de segurança, direito humano e defesa do consumidor, que os pais são os consumidores do sistema de ensino do nosso município, eu penso que a gente poderia promover esse espaço de fala a quem está sendo calado. E coloco para os senhores para votação. Vereador Bericó. Vereadora presidente, primeiro eu quero lhe parabenizar. Eu penso que passou da hora da gente tomar partido nesse sentido, porque eu, como pai, eu sofri isso. Já relatei até em tribuna que a professora, ano passado, tentou pintar a unha do meu filho e tive a sorte, eu e ela, que ele recusou, porque se na infelicidade dela ele tivesse aceitado, eu teria outro revés, eu teria ido na escola, teria feito muito barulho para que essa professora... Os professores eles têm que entender que eles estão lá para transferir conhecimento. Já passou da hora de dizer isso, olhando bem no olho, e por muitos anos a nossa direita não externou isso, que a esquerda tomou conta, virou essa baderna que é aí, e hoje é tão comum a baderna que eles já estão achando que a baderna é normal, como o nosso coleguinha está dizendo que a abóbora agora é picanha. Então, é assim. E se nós não combatermos isso, daqui a pouco eles vão estar comendo abóbora e gritando que é picanha. Vereador Diácono. Da mesma forma, parabenizo a senhora e tem, sim, a minha aprovação. Obrigada. Eu também voto pela audiência pública para que os pais possam vir aqui trazer esse assunto. Vereador Maicon, como vota? Vereadora presidente, esse assunto é realmente um assunto bem polêmico, várias posições diferentes. Eu acredito que a gente tem muitos pais que acabam não compreendendo determinadas situações e outras situações também chegam assim de maneira bem ríspida por alguns professores que também acham que tem a permissão desse processo de interferência. Acho importante e relevante que esse assunto seja debatido, principalmente na voz de pais e mães. Então, eu voto favorável. E eu queria aqui também, vereadora presidente, até achei que fosse esse assunto, requerer a senhora para que possa também, por essa Comissão de Segurança Pública, tomar providências em relação à segurança de escolas municipais. Eu não vou relatar aqui quais são as escolas para evitar problema, até pela questão da segurança. Mas eu recebi pelo menos 3 escolas municipais em que o portão de acesso fica aberto constantemente. E isso é extremamente perigoso, não tem controle de acesso nenhum. Eu não vou listar quais são as escolas, porque aí eu estaria direcionando até por uma falta de segurança. Mas a gente precisa... Eu solicito que a senhora, eu passo aqui em off para a senhora, eu solicito que a senhora, como presidente da comissão, cobre o prefeito Topazio e os demais membros para que tome providência em relação ao acesso desses Isso a gente pode até, na pauta dessa própria audiência pública, falar sobre essa questão e o acesso às escolas. Quem que tem acesso, como é feito esse acesso, porque as crianças ficam lá, a gente está aqui trabalhando e a gente tem que saber realmente como que isso funciona. Eu concordo em colocar isso na pauta também da audiência. Sim, se puder... a pensar isso. E aí eu coloco para os senhores também a sugestão da gente ver uma data, como os pais trabalham, eu vou polemizar um pouco aqui, de repente a gente fazer ou num sábado ou um dia à noite, talvez até numa escola, levar a comissão de segurança para uma área onde facilite com que, ou numa igreja, ou quer polemizar, vão fazer no salão paroquial. Mas, assim, numa área onde facilite, porque realmente é nosso interesse que os pais participem. Se a gente fizer num dia, durante de manhã ou tarde, aqui na Câmara, não vai prejudicar, e esse pessoal está trabalhando. As crianças... No sábado à tarde? No sábado à tarde?
Querem já sugerir uma data? Eu só faço a sugestão que possa ser feito, como é um tema que envolve várias NEINs, não é um NEIN específico que está acontecendo, que a gente possa centralizar essa reunião na Câmara, não numa escola. Ok. Porque, Sendo sábado, a gente pode fazer no plenarinho. eu vi que são bem aleatórios, assim. Eu já recebi reclamação do Rio Tavares, no Carianos, nos ingleses, em vários locais. Agora, sobre a E estrutura... pode ser transmitido também? Ai. Ok. Sobre o sábado, eu já não sei como a estrutura da Câmara se comporta. Teria que verificar com o presidente da Casa e com a TV Câmara, para entender como Mas funciona. se a comissão aprova uma audiência pública num sábado, aí a Câmara também se adequa à agenda da comissão, né? Não somos também subordinados a esse ponto, né? O meu trabalho está no feriado, no domingo. Exatamente. Então, temos o sábado nesse mês, próximo é Páscoa, dia 15 de abril, tem que publicar também, né, Alfredinho? Tem que dar 15 dias para publicação. Então, eu penso que mais para o final do mês, se puder, dia 22? Dia 21 é feriado, então muita gente também viaja, né? Aí pega sexta, sábado, então dia 29. Gente, como tem feriado esse mês! A gente pode até, para dar um prazo de 1 mês, para chamar os pais, para cada um mobilizar as suas escolas, fazer para maio, então. Dia 6 de maio, pode ser? Essa grande audiência pública? Pode ser? Sábado à tarde? Ou de manhã? O que os senhores preferem? Então, uma audiência pública sábado às 3 da tarde. Ok? Pode ser? Dia 6, 3 da tarde, nossa audiência pública. Obrigada aos senhores. Então, foi aprovado. Uma boa semana, que hoje ainda é terça-feira. E obrigada a todos que ouviram essa reunião que foi gravada. Foi.